Hoje no Tarek Notícias, Estados Unidos tem maior número de casos de Covid em 6 meses. Governo de São Paulo vai acionar justiça contra o Ministério da Saúde por repasse menor do lote da Pfizer ao Estado. Alemanha, França e Israel ignoram o apelo da OMS e darão terceira dose contra a Covid-19. Moderna lucra 2.780 milhões de dólares no segundo trimestre com vacina contra a Covid. Instituto Butantan recebe 4 mil litros de IFA para produzir mais 8 milhões de doses da Coronavac. Eu sou Tarek Likes e está no ar o Tarek Notícias. Olá, boa noite. Os Estados Unidos atingiram o maior número de casos novos de Covid-19 em 6 meses ontem, de acordo com uma contagem da agência de notícias Reuters. O país superou as 100 mil infecções relatadas, em grande parte porque a variante Delta se alastra por áreas onde as pessoas não foram vacinadas. A média de 7 dias é de 94.819 casos, um número 5 vezes maior que a média registrada há um mês. A média de 7 dias fornece o quadro mais precioso da velocidade de contágio, já que alguns estados só relatam infecções 1 ou 2 vezes por semana. Nas próximas semanas, os casos podem chegar a 200 mil por dia devido à variante Delta, que é altamente contagiosa. Detectada primeiramente na Índia, a variante Delta responde por 83% de todos os casos novos dos Estados Unidos, de acordo com o Centro de Controle de Prevenção de Doenças. As taxas de vacinação variam amplamente de uma alta de 76% entre os moradores de Vermont, que receberam uma primeira dose, a uma baixa de 40% no Mississippi, e pesquisas mostram que republicanos são muito menos propensos a se vacinar do que os democratas. O governo de São Paulo anunciou que vai entrar na justiça contra o governo federal por conta da redução na quantidade de vacinas enviadas para o estado no último repasse de doses da Pfizer. A ação deve ser feita através da Procuradoria-Geral do Estado. Foram repassadas 228 mil doses a menos do que o previsto pela Secretaria de Saúde de São Paulo no último envio feito pelo Ministério da Saúde. A pasta estadual esperava um total de 456 mil doses, segundo um cálculo que leva em consideração a população de cada estado. Em entrevista coletiva em Brasília ontem, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Moreira da Cruz, negou que tenha ocorrido prejuízo ao estado de São Paulo. O porta-voz do governo federal afirmou que não existe um percentual fixo de doses para cada estado e que houve uma compensação no lote da Pfizer porque São Paulo já teria recebido mais doses de outros imunizantes como o do Butantan. A diminuição dos repasses pode comprometer o calendário estadual já anunciado especialmente na imunização de adolescentes. Hoje o estado suspendeu temporariamente o início da vacinação dos menores de 18 anos, que estava prevista para ter o início no dia 18 de agosto. Alemanha, França e Israel darão vacinas de reforço contra a Covid, desconsiderando um apelo da Organização Mundial da Saúde para não fazerem até mais pessoas de todo o mundo estarem vacinadas. A decisão de seguir adiante com as doses de reforço, apesar do comunicado mais forte já emitido pelo OMS, ressalta o desafio de se lidar com uma pandemia global, enquanto países tentam proteger seus próprios cidadãos da variante Delta, que é a mais infecciosa. O presidente francês Emmanuel Macron disse que a França está trabalhando para distribuir as terceiras doses de vacinas contra a Covid aos idosos e vulneráveis a partir de setembro. A Alemanha pretende administrar doses de reforço a pacientes imunocomprometidos, aos muitos idosos e aos moradores de casas de repouso a partir de setembro. O primeiro-ministro israelense pediu que os cidadãos mais velhos recebam uma terceira dose depois que o governo, no mês passado, deu início a uma campanha para dar doses de reforço. A farmacêutica Moderna registrou lucro líquido de 2 bilhões e 780 milhões de reais no segundo trimestre desse ano, revertendo prejuízo visto um ano antes e receitas de 4 bilhões e 350 milhões de dólares, antes 67 milhões de dólares no mesmo período do ano passado, sustentadas pelo seu único produto disponível no mercado atualmente, a vacina contra a Covid-19. A companhia fala
que vendeu 199 milhões de doses do imunizante entre abril e junho, somando 302 milhões de doses nos 6 primeiros meses de 2021. A Moderna acredita que vai entregar entre 800 milhões a 1 bilhão de doses até o fim do ano e entre 2 a 3 milhões de doses em 2022. Em termos de contratos, a farmacêutica já tem 20 bilhões de dólares assinados em vendas em 2021, 12 bilhões de dólares em 2022 e fala que já está em negociação para contratos de entrega para 2023, antecipando a fase endêmica da Covid-19. A pequena empresa de biotecnologia sediada em Massachusetts fez parceria com os cientistas do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos para desenvolver a vacina. Os trabalhos começaram em janeiro do ano passado, logo depois de a China compartilhar o genoma do vírus SARS-CoV-2. A agência reguladora dos Estados Unidos, equivalente à Anvisa, aprovou em dezembro do ano passado o uso emergencial da vacina contra a Covid fabricada pela Moderna. A Moderna fala que pretende usar a receita da vacina contra a Covid em pesquisa e desenvolvimento de novos imunizantes utilizando a tecnologia de RNA mensageiro. A empresa realiza testes clínicos em 5 áreas: doenças infecciosas, cardiovasculares, oncologia, raras e autoimunes. O Instituto Butantan recebeu na madrugada de hoje cerca de 4 mil litros de insumo farmacêutico ativo, matéria-prima para a produção da Coronavac, a vacina produzida pelo Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A carga é suficiente para fabricar até 8 milhões de doses da vacina contra a Covid. Elas serão entregues ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde para cumprir o segundo contrato, que vai totalizar a entrega de 100 milhões de doses da vacina ao governo federal. As doses liberadas fazem parte do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde de 54 milhões de vacinas. O primeiro contrato de 46 milhões foi concluído no dia 12 de maio. O avião partiu de Pequim, da China, fez escala em Zurique, na Suíça, antes de pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, às 5h30 da manhã. O envase e rotulagem da vacina começam amanhã e deve durar de 15 a 20 dias. O governador João Dória acompanhou a chegada da matéria-prima e falou novamente sobre a entrega feita pelo Ministério da Saúde na última terça-feira de uma quantidade menor do que a prevista de doses da vacina da Pfizer. Segundo a gestão estadual, foram repassadas 228 mil doses de um total de 456 mil que São Paulo teria direito na divisão proporcional entre os estados. Isso poderia comprometer o calendário já anunciado especialmente na imunização de adolescentes. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, aqui no nosso canal, deixe seu like, se inscreva no meu canal, me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quinta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.